Bom dia, mais um De Grão em Grão, aqui para clarear seu conhecimento sobre este mercado agrícola. Aqui na Liberta Investimentos, todo sábado no YouTube, às 9 horas da manhã. O assunto hoje nem precisa dizer, né? É boi, né? O boi vem bombando aí, vem acontecendo. E com quem que nós vamos conversar hoje? A pessoa que mais entende desse mercado, tanto no físico quanto na Bolsa. Né? Conheci a Lígia em 2010, lá na XP, né? Lá no começo, quando as commodities entraram na XP, e de lá para cá, ela alçou um voo fantástico. Né? Ela já tem filhos, tenho certeza que ela já plantou uma árvore, né? E já escreveu um livro. Então, metade do objetivo da vida dela já foi alcançado, né, Lígia? Vou passar a bola para você. Se apresenta para quem não te conhece ainda, né, que vai vir conhecer aqui, e vamos falar do boi, né, do nosso churrasco de todo dia. Vamos lá. Bom dia, Guto. Obrigada aí pela apresentação, tão gentil. É uma honra estar aqui com você. Parceria longa já, né? Em 2010, eu sou graduada em medicina veterinária, venho do meio rural e sempre fui apaixonada, né? Mas conheci uma outra grande paixão já no início da minha carreira. Já no início da carreira fui convidada para trabalhar com a parte de mercado, né, voltada à pecuária, e me apaixonei por economia. Cara, apaixonei por economia. Eu trabalhava numa consultoria pecuária aí conhecida, depois recebi o convite para trabalhar, gerenciar aí a mesa de commodities, a área de análise de commodities lá na XP Investimentos. E foi quando eu me apaixonei de fato pela economia e pelo mercado. Aí acabou. Aí já era. paixões, descobri que dava para fazer tudo junto, né? Focar nesse mercado que é incrível, muitas vezes subjugado, né? Eu acho que esse ano que passou foi muito interessante nesse sentido, porque a gente sempre criticou muito nossa estrutura mercadológica no Brasil, por ela ser focada na produção de commodities e a gente conseguir agregar pouco valor na produção através de manufaturados, né? Mas de fato, foi o que salvou a gente em 2020, porque tudo caiu, o serviço caiu, a produção industrial caiu, e o mercado agro continuou. Então, foi interessante nesse sentido. Foi um PIB positivo, né, Lígia? É o que segurou. Aí a gente não tem um PIB negativo de 10, né? Foi o que ajudou. Foi a exceção, né? Foi a exceção. Produção, me coloca um pouquinho em minha tela aqui, só para mostrar mais um produto que a Lígia tem, né? Da Agrifato aí, né? É o filho comercial dela, né? A Agrifato. Eu lembro que ela já falava esse nome lá, quando a gente fazia aqueles tours por dentro do Rio Grande do Sul, aí, conhecendo a agricultura, ela já falava esse nome. Tá? Então, tá ok. Aí tem... eu recebo aqui pelo broadcast, né? Então, mas conversa com a Lígia aí depois, que tem esse acesso todo aí com ela. Bom, voltamos aqui. Lígia, a gente tem aí a gente tem o assunto do momento, queda de consumo e preço nas alturas. Como é que é isso? Entra nesse assunto para a gente. Pois é, Guto. A gente tem aí uma incongruência aparente, né? Ela é só aparente, porque o mercado ele é soberano, ele ensina muita coisa para a gente. A gente tem uma incongruência aparente entre queda de consumo doméstico e alta de preços. Então, como é que pode, né, o mercado estar combalido? O setor de serviços, por exemplo, ainda não se recuperou, né? Nós tivemos uma grave queda aí para os demais setores, e como que isso não influenciou o preço da carne, né? Porque nós sabemos que a elasticidade da demanda ela é muito alta para a carne bovina. Tem estudos aí que apontam até 50%. O que isso significa, né? Significa que para cada 50% de aumento para cada 10% de aumento de renda, aumenta 5% o consumo de carne bovina. E o contrário também é verdadeiro. Quando a renda cai, o consumo de carne bovina também cai, porque nós temos os substitutos perfeitos, né? Carne de frango, os ovos, suínos, né? Carne suína. E como que pode o desemprego ter aumentado, estar nos níveis recordes, aí, patamares recordes, o principal consumo no Brasil ser o doméstico, né? E a gente não ter visualizado essa queda. Mas é que quando a gente olha o mercado de boi no detalhe,
a gente nota que o ciclo pecuário está rodando, depois a gente pode falar um pouquinho dele, eu explico mais detalhes aí, sim, mas basicamente é uma falta sistêmica de animais terminados, né? A gente tem uma oferta muito curta, então o mercado doméstico ele ficou enxuto, o dólar explodiu, a China entrou abocanhando a carne bovina brasileira, a suína também, né? Um pouco menos a de frango, porque é mais fácil verticalizar o frango, porque o frango não sofreu aí com problemas sanitários dentro da China, né, como a carne suína sofreu, mas basicamente a gente pegou qualquer tipo de excedente que pudesse ter e jogou lá para a China, para os chineses, né? O dólar ajudou demais, então essa firmeza cambial aí, a fragilidade do câmbio brasileiro, na verdade, ela favoreceu muitos clientes internacionais, né? A China foi a grande estrela. Os outros mercados, eles também sofreram, porque eles também sofreram com o problema do Covid, né? Então, Egito, Itália, Chile, próprio Estados Unidos, né? Todos esses mercados, Arábia Saudita, todos esses mercados sofreram com a crise, seja aí por questões sanitárias, né? De saúde mesmo, diretamente ligadas ao Covid, seja ligadas à sua economia. A gente vende muito para o Oriente Médio sofreu com o problema do petróleo, né, com a queda de preço do petróleo. A gente teve até preço de barril no contratos futuros negativo ano passado, coisa inédita, que a gente nunca tinha visto. E isso prejudicou a economia desses caras, então eles diminuíram o apetite. Só que a China bombou e a China está levando simplesmente 52% de tudo que a gente exporta. Nossa. Então, vou só mostrar aqui, produção, mostra o gráfico aqui. Não vou mostrar aqui, ó. Tá? Só assim para as pessoas terem uma ideia, né, Lígia, aqui, ó. Essa aqui foi setembro de 2019, tá? Onde a gente viu o boi aí na casa de 180. Aqui foi quando a China entrou agressivamente no nosso mercado comprando, provavelmente ela já previa alguma catástrofe, né, com o vírus que eles tinham lá, o Covid-19, né, uma retração, depois realmente entrou no Brasil, a pandemia travou e depois de lá para cá, a gente teve uma alta aqui de 61%, 113 pontos, ou 113 reais, né, por contrato, uma correção, quando a JBS disse que não ia comprar mais, e voltamos de novo, estamos testando aí, né? Então é isso. Produção, pode voltar nós aqui, que nós somos mais importantes que esse gráfico. É isso aí. Então, basicamente, Guto, exatamente como você falou, já no fim de 2019, a China saiu habilitando frigoríficos não só no Brasil, mas no mundo todo. Por quê? Eles tiveram um problema sanitário, ainda tem, na verdade, gravíssimo, com uma doença que se chama peste suína africana. O principal consumo de proteínas animais da China é baseado em carne suína, né? O rebanho suíno chinês, até 2018, até o final de 2017, metade de 2018, representava 50% do rebanho suíno mundial, e desses 50%, eles perderam 50%, ou seja, 25% do rebanho suíno mundial se dizimou, assim, em coisa de 20 meses, 18 meses. Foi muito rápido, né? Um problema grave. Porque a produção suinícola chinesa, ela é muito informal, ela era muito informal. Então, a gente sabe que as áreas rurais na China são extremamente pobres, vivem aí de subsistência do agro, né? Muito pouca tecnologia implantada, e aí esse tipo de doença ela se alastra, porque não tem nenhum controle sanitário dentro de uma granja com produção profissionalizada, né? E aí a doença se alastrou, eles tiveram esse grave problema. Muito a quintal, né? Muito porco, muito suíno a quintal, aquilo que a gente via antigamente no Brasil, eu digo antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, né? Que a gente via exatamente aquele chiqueiro largado ali, dando aquele resto de comida, enfim, e você não consegue ter nenhum controle sanitário. Mas eu acho que isso está mudando lá, né? Eu acho que eles resolveram profissionalizar, porque comida é estratégico, né? É um ponto de segurança nacional. Exatamente. E além disso, né, Guto, o governo chinês ele entendeu que a cadeia agropecuária ela traz aí uma grande vantagem para o PIB, né? Porque ela agrega ganhos desde a produção de insumos até a produção pecuária ou a produção agrícola, passando pela distribuição até chegar ao consumidor. Então, toda a cadeia ela agrega valor, né? E ela traz emprego.
E tem um problema na China que é o grande êxodo rural, né? O êxodo rural ele é muito acentuado, tem uma grande diferença entre PIB per capita nas zonas rurais e nas zonas urbanas. A gente tem grandes centros urbanos desenvolvidos, comparáveis aí a grandes cidades de bons países, vamos falar assim, né? E a gente tem zonas rurais paupérrimas, lamentavelmente, pessoas que vivem abaixo do nível de pobreza e de miséria, né? Vivendo com menos de $70 por mês. Então, dentro desse cenário, o governo chinês está dando uma forte acelerada nos investimentos em torno da produção agropecuária. Para quê? Para agregar todo esse PIB em torno da cadeia que se forma ali e interromper esse êxodo rural. Então, tem um interesse em desenvolver o agro lá dentro. E, dentro disso, grandes granjas de suínos estão começando a se formar, profissionalizadas. Há granjas que não sofreram com um caso sequer de peste suína africana. Claro que isso é informação governamental, mas é o que a gente recebe aqui e entende, até porque são granjas monumentais, são coisas muito grandes. Então, está tendo um turnover, como você falou, no método de produção, de uma produção extremamente informal para uma produção rapidamente profissionalizada. E isso faz com que a recuperação do plantel também se dê de maneira acelerada. Mas o fato é que, durante esse problema sanitário que eles tiveram, e que, por sinal, até se alastrou para a Europa, para outros lugares, para toda a Ásia e para a Europa, a gente tem uma deficiência aí da principal proteína consumida, que era o suíno. O frango, ele precisa se intensificar em termos produtivos para conseguir dar conta aí do buraco que fica dentro de proteínas animais para se consumir, para se continuar vivendo. Só que o frango é fácil de verticalizar. Em 50, 60 dias você tem uma resposta produtiva. Ele é muito rápido, né? Ele é rápido e ele é verticalizado. Você consegue fazer tudo rápido ali dentro mesmo da granja. E pecuária não. O suíno continuou com o problema, tanto que nós aumentamos muito as exportações de carne suína para o mercado chinês. Mas o mercado pecuário, ele é o único que é plurianual. Se eu começo a produzir hoje, eu só vou colher o resultado daqui 2 anos. E assim, com muito investimento, né, em genética e tal. Muita tecnologia, né? Exatamente. E eles não tinham isso. Então, a maior urgência deles foi habilitar plantas de carne bovina, mundo afora. Habilitaram planta até no Panamá, né, até na Rússia, que é consumidor e não fornecedor, e inclusive aqui no Brasil. E a gente sabe que para produzir pecuária não basta querer, tem que ter um pouco de aptidão também, né, Guto? Tem sim. E a pecuária conta a história do Brasil, né? Então, os portugueses chegaram aqui, eles iam entrando, se embrenhando na mata para explorar a área nova, e a primeira coisa que entrava ali não era milho, não era soja, não era cana-de-açúcar na época, né? O que entrava era a pecuária, que é a única coisa que consegue ficar ali, buscar água sozinho, buscar capim sozinho e se manter vivo sem cuidados durante alguns anos é a pecuária. Então, a pecuária conta a história do Brasil, né? Desde o começo. Olha, Lígia, eu vou te dizer, tá? Na década de 80, eu rodei o Mato Grosso lá para cima, fui em regiões que eram ainda muito precárias ainda, vamos dizer assim. E funcionava desse jeito. O cara soltava a vacada lá dentro, cercava a área, né? A área era cercada, porque isso pelo menos se fazia, e soltava a vacada lá dentro. Uma vez por ano entrava lá dentro para ver os bezerros, curar bezerro ou tirar bezerro lá de dentro. Era o famoso bicho chucro, né? Então, eram regiões também chucros, a laço, né? Laço de 12 braças de couro trançado, né? Essas coisas todas. Ia lá e buscava. Isso, quer dizer, a gente está falando da década de 80, não estou falando do descobrimento do Brasil. Então, a evolução de lá para cá foi muito grande. Certo que ali era uma região também que demorou um pouco mais, mas aqui para o sul, sudeste, a gente já tinha um desenvolvimento bem melhor que esse. Mas também, como a soja deu uma explosão da década de 70 para cá, a pecuária também, em tecnologia, genética, criação, né? Na década de 70, meu avô era pecuarista, dono de frigorífico e tudo, a gente via boi de 5 anos, né? Mas não, você falar hoje abater um boi de 5 anos, o cara olha para você e fala, peraí. O frigorífico não quer mais. É um chiclete na boca, né? O frigorífico nem quer mais.
Guampa, não era assim como esse aqui, né? Não é boi mocho, era tudo Guampa. Então, hoje você abate um boi o quê? 2 anos, 2 anos e meio, tá batendo boi, Lígia? Por aí. A gente tem um boi precoce aí de até, o mais desejável, até 35, 40 meses, né? Então, agora, isso que você está descrevendo é muito interessante, Guto, porque o avanço da produção brasileira sobre áreas de fronteira, sobre áreas de floresta, ele foi permitido por lei, ele foi incentivado, na verdade, pelos governos, até meados da década de 70, né? A partir da década de 80, principalmente a partir da década de 90, com a estabilização econômica, a gente parou esse avanço. Claro, temos problemas de ilegalidade, temos problemas de desmatamento, mas houve incentivo à exploração de novas áreas para a produção de alimentos, principalmente porque o Brasil era um país muito pobre, a gente não produzia nem feijão, tinha muita miséria, muita criança com barriga d'água, né? E a gente precisava... Só um parênteses, a gente era importador de alimentos na década de 70. Exatamente. Houve um incentivo do governo para que se abrisse novas áreas, através de um financiamento com juros extremamente baixos, e a primeira coisa que entra, como eu falei, é sempre a pecuária. Então, esse movimento, desde o descobrimento do Brasil, ele durou mais ou menos até a metade da década de 80, com o maior incentivo último que teve na década de 70. O último grande incentivo aí, que quem deu foi o governo Figueiredo, né, através do financiamento muito barato para a abertura de novas áreas. E o que acontecia era que, quando você tira a árvore, fica aquela tora, a única coisa que você consegue colocar ali é boi, você não consegue plantar nada. É difícil, né? Você tratar a área, é muito custoso. Então, o que acontecia era que a gente tinha uma operação imobiliária usando a pecuária como ferramenta, né? Esse movimento que criou essa imagem que o Brasil tem hoje, que precisa ser destruída, né? Precisa ser mostrada, porque exatamente do momento que a gente precisava ocupar o Brasil, né? A gente precisava ocupar a Amazônia para não perder a Amazônia. Então, foi feito esse incentivo que você acabou de comentar, que é um incentivo de vamos lá, né? Entra de qualquer jeito, para a gente não perder para os gringos isso aí, né? Seja o gringo que for. Né? Na verdade, a Amazônia ela continuou, né? A gente ainda tem aí 64% de florestas nativas do Brasil. O resto foi explorado, a gente colocou isso, os pingos nos is aí desde o último Código Florestal. Começa a entrar nesse papo que às vezes é um pouco polêmico. Mas eu acho importante a gente saber de onde nós partimos, né? Mas eu acho que a grande virada de chave é exatamente quando se colocou esses parâmetros e falou, olha, gente, não precisa entrar lá que nós não vamos perder. Né? Pelo contrário, eu acho que de 90 para cá a gente começou a preservar a lei dos rios, etc., né? Que tem que ter a margem protegida. Eu acho que o Brasil só precisa propagandear isso de uma maneira correta. Olha, nós estamos revertendo, nós revertemos muitas coisas. Existem ainda alguns problemas? Existem, mas... eu acho que a reversão foi muito grande e isso trouxe o quê? O desenvolvimento dessa tecnologia, né? Acho que é por isso que a gente tem um abate tão precoce. Com certeza, e nós estamos melhorando muito. Agora, esse é o motivo pelo qual a pecuária leva a pecha de desmatadora, né? Porque primeiro entra a pecuária e depois entra o resto, né? Conforme a gente vai evoluindo. Agora, é importante lembrar, acho legal, né, a gente tem que ter sempre o meio termo, né? Tem que entender que em todo lugar, em todo setor tem gente que fez coisa errada, mas nós temos leis bastante rigorosas. O Código Florestal é entre os mais rigorosos do mundo e o produtor, para ele crescer, para ele ir para frente, ele tem que fazer a coisa certa. Até porque nós temos graves multas para quem desmata hoje. Então, se o cara for pego, ele está morto, né? Ele não consegue mais passar por cima disso. Mas, dito isso, o que eu quero dizer é que a partir da década de 90, a gente virou a chave de maneira muito intensa para a pecuária. E hoje a gente está vivendo exatamente a intensificação desse cenário, que é, ou você trabalha com tecnologia, né, ou você não vai dar conta, porque os custos de produção estão subindo demais, a gente está perdendo muita margem. Então, esse é o papo da pecuária, o papo filosófico da pecuária, né? E aí a gente está tendo um grande expoente globalmente, nós temos aí uma produção que é a segunda maior do mundo, nós somos os maiores exportadores de carne do mundo, a pecuária vem chamando muita atenção, e a China, né, veio fazer o uso aqui da nossa produção para poder se abastecer
contra esse shortage, né, esse buraco enorme que tiveram dentro da produção de proteínas animais lá. E, como te falou também, o mais difícil de imaginar é a pecuária, porque você precisa ter aptidão, você está com o negócio já pronto para oferecer, porque senão demora. Então, eles se anteciparam a esse movimento no final de 2019, saíram abrindo planta frigorífica, habilitando no mundo todo, principalmente no Brasil. E isso trouxe aí um grande benefício, né? Para o que a gente viveu em 2020. O boi nem viu a crise passar em termos de preço, tá? Mas não digo mesmo em termos de margem, porque os custos de produção subiram mais que o preço ainda. Mas aí o boi chamou a atenção, deu lindos trades na bolsa, muita gente começando a operar em futuros, achando até que é fácil de vez em quando. Vamos esperar aí um ano de mercado lateralizado para a gente ver como é que fica essa relação. Exatamente. Mas assim, Lígia, pegando aqui dois pontos importantes, né? O ciclo e China, tá? E margem, até vou colocar a margem também. A gente tem o ciclo pecuário, né? Nós entendemos bem, mas a gente pode dar uma explicadinha sobre o ciclo pecuário. Se nós estamos num ciclo pecuário que está pressão de alta no preço do boi, nós temos a China ainda em 2021, provavelmente com compras fortes no Brasil, tá? Porque ainda não, aparentemente não refez todo o seu plantel de proteína animal lá. Né? Eles estão refazendo porque estão aumentando a compra de soja aqui, a gente entende que eles estão consumindo mais ração. E, ao mesmo tempo, a gente vê o pecuarista com muita dificuldade, porque ele está vendendo um boi caro, né? Mas a reposição está uma fortuna, né? A margem dele sumiu. E vendo o frigorífico que não exporta também reclamando, porque ele também, a margem dele desaparece. É muita pergunta, muita coisa numa pergunta só, mas eu acho que dá para uma coisa puxar outra. Vamos lá. Olha, vamos lá, Gu, tem algumas coisas bem interessantes. O dólar, como ele trabalhou, vamos colocar aí em duas bandas, 5,40 e 5,80 em 2020, nós até falamos aqui um estudo muito interessante. Falamos, cara, quem está vendendo no mercado interno está se dando muito mal, porque a carne não está saindo, né? Principalmente em termos de volume. Porque quem mais sofreu foi o setor de serviços. Quem depende do setor de serviços? São as pessoas mais simples, mais humildes, com menor renda, classe C, baixa, D e E. Ou seja, muita gente trabalha de diarista, muita gente trabalha de manicure, muita gente trabalha de servente pedreiro, gente que não tem carteira assinada, está envolvida aí, embutida no setor de serviço, quando a gente analisa. Esses caras sofreram mais, foi o único setor que ainda não voltou aos patamares pré-crise, né? Então, isso acabou atrapalhando muito a expansão, a evolução aí do consumo doméstico per capita de carne bovina, que caiu. E como que esses princípios de mercado interno fizeram para se virar, né? Eles se deram bem mal, mas a questão é que, dentro dessa nossa pesquisa, dos frigoríficos que a gente operaram em 2020, 74% exportaram para algum lugar. Então, a grande parte dos frigoríficos brasileiros está exportando. Isso foi o que salvou, né? Tanto que nós pudemos até acompanhar nos balanços dos grandes frigoríficos, foram muito interessantes ao longo do passado, né? Eles trouxeram e reportaram lucros recordes. Então, isso vem de um cenário internacional que estava remunerando bem por conta do câmbio, né? E apesar da oferta estar curta, que aí eles operarem menos dentro da planta, e isso faz com que o custo da unidade produzida suba, eles conseguiram compensar uma parte disso pelo câmbio, pelo aumento das exportações. Isso atingiu essa máxima, né? Atingiu em maior ou em menor proporção 74% dos frigoríficos brasileiros. Então, isso ajudou a manter o preço do boi também. Foi um movimento bastante interessante e que a gente não estava esperando, na verdade. Quando bateu a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Eu estaria ali na Faria Lima, estava deserto, parecia o Mad Max, né? Falava, meu Deus, onde foi parar todo mundo, cara? É terça-feira, meio-dia, não tem ninguém aqui. Então, foi uma coisa que ninguém sabia como ia se desenrolar, na verdade, né? De maneira detalhada. Mas o consumo doméstico, apesar de ter caído, foi compensado por essas exportações aí, das quais participaram praticamente 74% dos frigoríficos operantes.
Tá. Perfeito. Então, aí já dá uma acalmada. Agora, só para todo mundo entender, o ciclo pecuário é exatamente quando você retém as fêmeas, né? Porque o preço está alto para você produzir bezerros, para você vender bezerro caro, e você acaba criando o quê? Né? Ciclos que são de 5 a 7 anos, é isso? São de 5 a 7 anos, às vezes até 10, dependendo. Por exemplo, a gente teve muito estímulo ao consumo entre 2009, 2012, 2013, mais ou menos, e isso fez aquele ciclo se alongar um pouquinho mais na fase de alta. Foi quando começou a surgir café gourmet, cerveja artesanal, carne premium no Brasil, aqueles açougues de carne premium, né? Então, teve um grande estímulo aí ao consumo de produtos de maior valor agregado, e isso traz consigo aí a carne. Então, o ciclo pecuário, basicamente, toda commodity tem um ciclo, né? Por exemplo, a gente pode considerar o ciclo sazonal, mas a gente pode considerar o ciclo produtivo também. Então, no caso do bovino, né, entre você estimular a produção e desestimular, você tem que considerar uns 2 ciclos produtivos, então dá uns, que você falou, mais ou menos, uns 6 anos, 7 anos, dependendo aí até 10 anos, e isso é mixado com o consumo, o que está acontecendo com o consumo. Mas, basicamente, o que é? Preços do boi variando acima da inflação, ou acima, principalmente, dos custos de produção, né? Dentro desse cenário, a gente sente que o primeiro a se valorizar é o bezerro, né? Ele é o primeiro, ele é a origem de tudo, é ali que começa tudo. Claro, começa antes na fêmea, na gestação, enfim. Mas a gente tem o bezerro primeiro, e aí, a partir do bezerro, se o bezerro está caro, o pecuarista fala, opa, eu quero vender bezerro, tá interessante. Eu vou reter fêmeas para produzir bezerro. Só produzo bezerro se eu tiver vaca. Então, ele segura as vacas, essas vacas não vão ser abatidas, né? Só que isso acontece de modo geral, porque o preço está subindo para todo mundo. Então, um monte de gente começa a segurar a fêmea. E aí eu aumento a capacidade produtiva de bezerros depois de 2, 3 anos, né? E a partir do 4º ano, eu sinto um aumento de bezerros e sinto também um aumento dos animais terminados, né? Dos bois que se tornaram esses bezerros. Esses bezerros se tornaram bois. E aí a oferta começa a aumentar. Quando a oferta começa a aumentar, o preço estabiliza. Num segundo momento, ele nem consegue mais variar acima do custo de produção, e o cara fala, bom, ninguém mais está entregando para o bezerro, eu vou bater essa faca para pagar minhas contas. E aí começa a fazer parte do ciclo. Hoje nós estamos na fase de alta, né? Sim. No ano passado, nós demos início ao segundo ano da fase de alta, que é quando o bezerro está muito caro, eu ainda não tenho boi gordo, eu começo a segurar as fêmeas, então eu não tenho nem bezerro nem boi gordo, e o preço explode. Basicamente é isso que aconteceu no ano passado. Agora vai ser o segundo ano dessa série. Quando a gente pega os dados de abate brasileiros, a gente vê que, de fato, o abate de fêmeas caiu bastante no ano passado. Então, vem em linha com essa análise, essa série, né? E aí o que a gente tem é falta de oferta. Para mim, foi o principal fator que ajudou o boi a se sustentar, é falta de oferta. Né? Falta de oferta, né? É uma baita demanda internacional, mas por mais que a gente tenha aumentado a proporção que a gente exporta frente ao que a gente produz, nós ainda exportamos mais ou menos 30%, mantemos 70% aqui dentro. Então, se não for a oferta, a gente não dá conta de colocar tudo no mercado internacional ainda, né? Certo. Bom, Lígia, então, realmente, a gente, nesse momento, pelo menos o que eu mais escuto, é que não tem boi gordo, né? Houve até uma antecipação de abate no final do ano passado, os confinamentos já findaram e realmente não tem oferta desse boi. Sair para comprar boi gordo está com dificuldade mesmo. Você que está andando Brasil afora, está cheio de clientes no Brasil inteiro, é isso que está acontecendo mesmo? Você colocou um ponto bem importante aí, por sinal, na pergunta anterior, que faz conjunto com essa análise, né? Está faltando boi, e além de estar faltando boi de uma maneira sistêmica, como eu falei, a falta de animais, ela vem junto com essa valorização da reposição. São assim, né? Basicamente, para o investidor que não acompanha o mercado pecuário, o que é a reposição? Todo boi que você vende pronto, você tem que colocar um lugar para pastar na fazenda. É como se fosse a semente que você tem que plantar de novo depois no ano subsequente. Então, basicamente, essa é a reposição. Essa reposição, ela pode ser um animal mais velho, não vou falar mais velho, não é um bezerro, é um animal um pouquinho
Vamos falar assim, eu abato um boi com 18 arrobas em média. Eu preciso repor um de 14 para eu ter o ganho das 4. Quem vendeu de 14, eu vou comprar um de 10 ou 8, que vai ser o bezerro. E essa margem é o meu ganho, né? Se o meu ganho é suficiente para repor o outro, eu estou trocando cebola ou perdendo dinheiro. Perfeito. Você pode repor ou com o que a gente chama de boi magro, né? Que ele só precisa ser engordado e terminado, ou você pode repor com bezerro, vamos falar assim, um garrote, um bezerro, né? Então, basicamente, esse animal ele está extremamente caro. Então, além da gente ter visto o mercado enxugar pelo ciclo, que é um problema mais crônico para a produção, né? Um problema mais crônico, eu não tenho de onde tirar. Mas isso valoriza as outras categorias, né? Isso valoriza o bezerro, valoriza o boi magro. Quem vendeu o boi gordo e precisa colocar outro no lugar, vê esse animal extremamente caro, né? Além de tudo, nós tivemos milho se valorizando absurdamente no ano passado. Nós estamos falando de uma saca em São Paulo já nos R$80, né? Que já bateu nos R$80. Agora está realizando um pouco, mas, cara, são valores que a gente jamais pensou em ver. Ano passado, quando bateu 50, já ficou todo mundo assustado. Nós estamos falando de uma soja, de um farelo que subiu mais de 100%. O dólar também traz sua pressão. E aí fica todo mundo assim, olha, eu vendi o boi gordo, né? Não tem reposição, tá caro, o pouco que tem tá caro. Como que eu vou pagar essa conta? Acho que eu não vou repor agora não, acho que eu vou deixar a fazenda meio vazia. E aí isso, cara, ainda torna-se mais um fator sinérgico para a falta de oferta. Fora isso, né, Guto? A seca, a estiagem, você sabe, você está super... Outubro e novembro, né? Outubro e novembro foi complicado, né? A gente teve aí a menor pluviosidade dos últimos 10 anos, né? Então, isso prejudicou bastante a pastagem, né? Não chove, não tem pasto. Então, agora está chovendo, mas teve região que ficou muito combalida. E aí, o boi de pasto não consegue se recuperar, ele demora mais para engordar. Então, nós não temos oferta. Nós não temos oferta de maneira crônica, nós tivemos um problema climático, né? E a gente tem aí o pecuarista falando, ó, eu não vou repor, porque eu não tenho onde colocar esse animal, não tenho pasto agora, o insumo de alimentação está muito caro, o insumo nutricional, então a gente está visualizando assim que não tem muito boi de onde tirar. E a oferta é aquele jargão, tempestade perfeita, né? Então quer dizer que esse 300 vai ser rompido. Muito provavelmente vai ser rompido. O único porém é o seguinte, no ano passado a gente já teve um boi que subiu 48%, né? Desses 48%, 32%, 35% foram passados para o consumidor. O consumidor não conseguiu absorver toda a alta. Ou seja, nós temos um problema doméstico agravado. Nós já tínhamos no ano passado, agora nós estamos formando um cenário inflacionário, o consumidor não quer mais. Cara, com esse preço, eu vou consumir outra coisa, sinto muito, né? Principalmente classe C, D e E, que é a grande massa populacional. Esse é um ponto, né? As classes A e B não foram muito prejudicadas, são as pessoas que trabalham mais dentro do CLT, né? Vamos falar assim. Esse é um ponto, eu não vou conseguir mais repassar novas altas para o consumidor, eu vou conseguir repassar cada vez menos. A diferença entre boi e varejo vai começar a se ampliar. Então, começa a se tornar uma alta não muito saudável, mais perigosa, mais esticada, né? Forçando a barra. Outro ponto é que o boi não subiu só para o brasileiro, o boi subiu lá fora também. Então, se a gente considerar um boi de 300, por exemplo, que é o que está todo mundo vislumbrando agora, né, principalmente, inclusive nos contratos futuros, está todo mundo esperando bater lá, a romper as máximas, né, e alcançar novos patamares, nós temos um problema internacional também, porque o boi de R$300 com o dólar de 5,35 se transforma num boi de $56 por arroba. É mais caro do que o boi norte-americano, que é 55. E o boi norte-americano é um dos mais caros do mundo. Então, a gente está começando a ficar puxado lá fora também. E aí... Então, ó, voltando aqui no seu filho escrito, a gente está no capítulo 4 aqui, tá? O mercado de opções, tá? Que é uma coisa que eu fiz aqui, um programa de café, já fiz de soja e tudo, e a gente fala das opções. Pensando no que você acabou de falar, nós estamos ficando com o boi caro, não temos consumo interno, o dólar tem que desvalorizar, o real tem que desvalorizar mais para a gente continuar competitivo lá fora. Como produtor, ou até mesmo como especulador, tá?
seria interessante a compra de put, que é o direito de vender nesses preços. Eu até consegui uma cotação hoje para a gente, tá? Uma compra de uma put a 283, tá? Que seria o BGI-V, né? Que é o outubro, que eu acho que seria o mais interessante. Por isso que eu pedi uma cotação de 285. Se eu quiser garantir uma venda a 283, eu tenho que pagar 17,70. Né? Eu acho que é caro, né? Mas é muito perto do preço. É um pouco caro, mas enfim, né? É uma ferramenta que fica interessante, né? Também é um prazo muito longo. Podia ter pego um agora para maio, mas peguei esse de outubro, que outubro é a nossa referência para conseguir confinar, né, Lígia? O cara só vai confinar sabendo que o preço tem lá, né? Mas é uma ferramenta muito interessante. Qual a resistência ou não que você tem dentro do mercado que você atua, né, hoje, aí na sua empresa, como assessoria? Você sente essa resistência? É muito difícil você colocar isso, porque o pessoal do café é o que menos tem resistência, pelo que eu senti, em relação a opções, principalmente porque existe a entrega física na Bolsa também. É o único que sobreviveu à entrega física. Mas o pessoal da soja está começando a acordar agora, né? Então, eu sinto isso, né? E eu sou, como fui produtor, né? Eu tinha necessidade de ter uma opção dessa numa época que isso era impossível. Hoje é muito fácil. Você tem essa resistência no mercado, você trabalha essas opções, né? Porque a gente precisa de liquidez na nossa bolsa para eles ficarem um pouu mais baratos também, né? Não, tem uma grande resistência, Guto. Se a gente fizer uma conta rapidinho aqui, ó, deixa eu pegar para você. Sim. Vou pegar minha calculadora aqui, ó. Tranquilo. A gente fizer uma conta rápida, R$17 por arroba, vezes 18 arrobas por animal, pronto, dá R$306. R$306 está sobrepassando, está ultrapassando, desculpa, o lucro médio por cabeça desse animal que vai ser entregue lá na frente, que está mais ou menos em torno de 200 e poucos reais. Então, o cara não vai querer fazer, entendeu? Esse é o problema, a hora que a gente bota dentro da conta. É claro, né? A gente tem que enxergar o seguinte: nós estamos começando a brincar com uma coisa grande. A volatilidade do boi, ela falou muito de grão, né? Se a gente olhar a volatilidade histórica de longo prazo, aí, para 5 anos, a gente vai ter que ajustar ela por alguma metodologia aí que envolva os clusters de volatilidade. Pode ser uma EWMA, por exemplo. Você vai jogar essa volatilidade com uns 20 e poucos %, que era uma volatilidade de mercados mais maduros. Por exemplo, milho, soja. A soja está começando a ganhar uma qualidade agora, mas o milho, a gente sabe, trabalhava com 23, 25, 30. Então, o boi teve momentos em que chegou a ser negociado com volatilidade de 18% ao longo de 2020. E para você ter uma ideia, quando a gente operava em 2010 junto, essa volatilidade era em torno de 8, 9, 10. É uma diferença brutal, né? E ó, que 2010 foi um ano volátil, você deve lembrar, o boi bateu 100 pela primeira vez, subiu o ano inteiro, subiu 30%. O boi saiu de 88 para 114. Bons tempos. Deu um toquezinho no 115 e deu 3 dias de baixa consecutivas, limite de baixa consecutivas. E voltou ali na casa do 90 e ficou em 97. E deixou um doji no topo, foi bem bonito. Isso aí. Eu lembro que foi uma correria, 3 dias de limite de baixa e todo mundo posicionado, foi uma loucura, foi. Bons tempos, cara, bons tempos. Mas, basicamente, a gente tem uma volatilidade hoje que difere muito do que era lá atrás. Então, assim, quando o risco é maior, o preço do seguro sobe. Não tem como a gente fugir disso. É modelagem, né? Sim, tem alguém do outro lado comprando o risco, né? Exatamente. Então, você pode encontrar maneiras, buscar maneiras de financiar, né? E aí tem várias estratégias descritas aí no livro, por exemplo. Você pode comprar, eu acho que esse ano ele é mais interessante para comprar a put a seco, por exemplo, porque o ano passado, como falei, subiu uns 50%. Eu não acredito mais numa arrancada dessa. Eu acredito em um novo recorde, uns 310, 315, se a gente conseguir alguma recuperação econômica lá na frente,
ou se o dólar se fortalecer por conta da nossa questão fiscal e favorecer as exportações também, acho até possível. Mas uma nova alta arrancada daquela de mais 50%, eu não vou conseguir alocar no consumidor, tanto doméstico quanto externo. Então, isso favorece o uso de opções. Porque, por exemplo, ano passado eu comprei uma put de 190, e aí? Lá em janeiro, né, lá em maio, foi para 280, não serve mais para nada, virou pó, assim, eu não enxergo mais, né? Então, esse ano passado foi muito interessante para operar com futuros, principalmente não operar, na verdade, vendido, operar comprando reposição e operar comprando insumos. Foi muito bom. Para quem operou focado no custo de produção que estava subindo. Era o custo de produção que era a estrela ali, não era só o preço do boi, né? Então, saíram boas operações. Agora, esse ano, eu acho que é um pouco mais favorável para o uso de opções. Talvez aí a gente possa fazer algum tipo de estratégia de financiamento ou até mesmo focar em strikes mais baixos, se tiver em linha com o custo de produção. Se a gente for ver um strike aqui que eu peguei de 251, por exemplo, sai por R$6. Já começa a ficar uma coisinha mais apetitosa. Mas assim mesmo, é longe, né? É longe, abaixo. O mercado volátil, né, Guto? A gente estava falando em dezembro agora de 260. Se você pegar as cotações aí, agora em dezembro, elas chegaram a bater acho que 260 e poucos. Bateu 257. É isso aí, ó. Então, você vai falar para mim que em um mês ela se valorizou bastante, agora está todo mundo otimista de novo, mas um mês atrás era uma realidade. Então, se tiver em linha com custos de produção, e aí eu falo, né, as contas internas da fazenda, elas são a chave para o sucesso da operação de hedge. Você só consegue ter sucesso se você olhar para dentro também. E por conta do trade, se a gente estiver pensando em trade, eu acho que nunca remova essa possibilidade, né? O mercado está com muita surpresa para a gente. Mas hoje eu enxergo um mercado mais firme, com certeza. Estou falando disso para operação de hedge, né? Lembrando, um mês atrás a gente estava muito próximo desses 250, que são um pouco mais palatáveis quando a gente observa aí o prêmio do strike. Exatamente. Agora, Lígia, a gente está vendo todo esse movimento, nós falamos aqui de tecnologia, genética, mercado, né, a possibilidade do boi passar nominalmente até mesmo bem mais do que os 300, né, porque nominalmente a gente vai impactar com inflação, outras coisas, e aqui na Bolsa nominalmente é interessante, e não o preço real em dólar, mas isso está trazendo entrantes novos. Tem muita gente querendo comprar terra por boi, ou o tal do hotel do boi, né, o confinamento, né, que o pessoal injeta o dinheiro, o cara compra o boi. Tem muita gente entrando nesse mercado hoje, porque o brasileiro ele é assim, né? Ele acha um negócio, ele vai embora, né? OGX, ele vai embora. Magazine Luiza, ele vai embora. O brasileiro entra na moda, né? Entra na moda. Eu lembro da época da soja, o primeiro boom da soja ali na década de 90, início da década de 90, a gente só via gente vendendo casa, isso, não sei o quê, comprando terra, arrendando terra, comprando trator, e a gente falando, meu Deus, isso vai acabar, não vai acabar bem, né? Porque a agricultura é muito mais complicada em termos de produção do que a pecuária, né? A pecuária é mais simples, né? Você compra o bezerro, ele cresce, ele valoriza, né? Você compra o terneiro lá, o garrote, ele engorda, então você ganha também alguma coisa. Mas, voltando ao cerne da questão, vamos dizer, está entrando muita gente nova no mercado? Está entrando muito investidor, né, que acho que aquilo que a gente falou lá no comecinho, sobre o fato de o agronegócio ter sido muito criticado por não agregar valor, mas, de repente, ele foi uma tábua de salvação de um cenário mais calamitoso. E nós estamos vivendo um novo ciclo de alta para boa parte das commodities, né, em nível global. E isso atrai os investidores, isso é normal. Um dos mercados aí que está se desempenhando bem, a gente está falando, a pecuária, em termos nominais, para quem opera bem, né, para quem sabe operar bem, e isso está trazendo muito fluxo de investidor para dentro da agricultura e da pecuária, da agropecuária como um todo. Então, você está vendo aí novos fundos focados em agro aparecendo, tem operações de investidores que se lastram aí na emissão de CPRs aparecendo também, inclusive com operações de boitel, que eu compro o boi magro, ponho na estrutura no confinamento de alguém, te entrego o gordo e você vende. E aí, dentro disso, fica fácil enxergar a gestão de risco de preço.
Então, tem muita gente falando, olha, investidor, eu sei engordar boi, tá? Eu sei comprar boi magro bom, eu sei colocar em um confinamento que presta um bom serviço, e eu sei fazer a gestão de risco de preço. Essa é a minha operação. Põe dinheiro aqui comigo, eu te devolvo com uma rentabilidade, a gente emite uma CPR aí no meio do caminho, e eu ainda faço hedge para você, te garanto que você não vai perder grana. Antigamente, a gente tinha uma desconfiança muito grande na pecuária, né, por algumas operações aí fraudulentas, mas hoje, Guto, com o nível que a gente tem de monitoramento da produção, isso não acontece mais. Eu tenho brinco que acompanha, eu tenho pesagem automática no meio do confinamento, eu sei te falar se o boi está passando naquela balança ou não. Então, a chance dessas operações fraudulentas acontecerem caiu muito. Então, isso está fazendo surgir um monte de investidor entrando, um monte de gente querendo estruturar essas operações, né, que eu acho que vão se profissionalizar e melhorar cada vez mais, e o agro sendo a grande estrela por ter entrado nesse novo ciclo de alta das commodities, né? Então, a gente tem um movimento muito interessante aí, que está atraindo gente de fora para dentro, e gente competente, gente que sabe do que faz, né? Então, está chamando bastante atenção. Quer dizer que a gente está tendo aí alguém que simplesmente tem o confinamento e que ele simplesmente administra o confinamento. Você entrega o boi, ele engorda o boi, ele te devolve o boi. Tem alguém que administra isso, ele pega o investidor, arruma o boi e coloca o boi lá dentro. Ou, ainda mais um que é o comprador do boi, um que é o investidor e um que é o confinador. Quer dizer, a gente abriu um leque que, eu vou te dizer, na década de 90 ou 2000 até mesmo, a gente não pensava assim. A gente pensava no cara, não, eu vou confinar. Eu fiz isso, eu fiz semi-confinamento. Né? Então eu tinha o boi lá, comprava comida, fazia lá dentro da fazenda e colocava no coxo para o boi. Daqui hoje em dia a evolução é gigante. Daqui a pouco não, já temos então um investidor que fala, cara, eu quero investir em boi, né? Com essa segurança toda que você está falando. Né? Porque nós estamos falando de CPR, a gente já teve programas aqui sobre CRA, CPR, como a CPR vira CRA, etc. Né? A gente teve um programa aqui de um rapaz que tem uma empresa só de imagens de satélite, então ele consegue até estimar a produtividade da área dos últimos 5 anos. Isso para seguro, entendeu? A tecnologia está entrando de uma maneira fantástica. Agora você está me dizendo... Né, ontem eu vi um programa sobre uma ferrovia no Canadá, que atravessa o Canadá inteiro, que os caras colocam um aparelho no trilho para saber se tem algum defeito em alguma roda, né? Que ela está batendo, que pode trazer um problema no trilho, mas pesa o trem. Então, quer dizer, o que você está dizendo, lá dentro do confinamento, o boi está ali comendo, está andando, e você sabe o peso. Quer dizer, isso traz o quê? Traz para dentro do celular do cara isso. Né? Então, eu pus minha grana lá, eu estou vendo meu boi crescer, eu estou enxergando meu boi, estou vendo o peso dele, já sei quanto que vale, o cara já travou um preço para mim para eu não perder dinheiro. Pô, tá virando uma indústria importantíssima. Você não só sabe se o boi está lá dentro, como se ele está desempenhando bem, né? Claro, não são todas as operações que são assim, mas nós estamos seguindo por esse caminho. E é interessante que você falou, porque antigamente o cara fazia confinamento para ele mesmo ocupar. Só que com o aperto das margens, isso é natural do mercado de commodities, o mercado de commodities destrói margem. Sim. E nós temos que compensar isso com produtividade, diminuindo o custo fixo da unidade produzida, como uma indústria, né? Normal. E o que acontece é que o mais caro, a parte final é a mais cara, a mais custosa, que é comprar o boi. Eu faço toda a estrutura, faço uma fazenda, faço um confinamento, na hora de pôr o boi lá dentro é a parte mais cara, é a hora de comprar o ativo líquido, né, que é o boi, botar lá dentro. Então, nessa dificuldade, o cara faz o confinamento, ele compra menos boi e ele ocupa o resto prestando serviço. Eu falo, eu quero ocupar depois com os meus animais, mas a princípio eu presto serviço. Você quer comprar boi magro, engordar e pôr aqui? Eu te empresto uma estrutura. E eles chamam isso de boitel, é um nome até engraçado, né? Então, essa é uma modalidade aí que está aparecendo, muitas operações novas prestando esse tipo de serviço, muitas operações bastante interessantes. Mas essa é uma modalidade, né? Tem outras. Tem gente querendo investir em terra, né? Pensando aí em devolver com margem de ganho aí nos próximos anos, com ganho no valor venal da terra mesmo.
e querendo produzir em cima, para a terra não ficar parada. Não pode comprar terra e deixar a terra parada. Não. Então, promovendo a produção do investimento em terra. Então, tem muita coisa interessante acontecendo aí e possibilitando que investidores entrem no agro por outras vias também. Né? Eu acho que o mais legal, Lígia, para mim, assim, ó, a cereja do bolo foi esse último papo nosso aqui, porque a gente vê isso na agricultura. Né? Na agricultura aí, ela impacta mais, as pessoas enxergam mais, exatamente porque ela também, por ser uma indústria a céu aberto, né, como a pecuária, mas ela é muito mais sensível, né, porque ela também tem a resposta mais rápida. Então, vamos dizer assim, que a soja, o milho, está mais para o mini índice, para o mini dólar, né, e o boi está mais para uma position, tá certo? É isso aí. Né, porque você tem aí, você em 3, 4 meses, você planta uma soja e colhe, porém você necessita que o clima também te ajude nesse período, porque a velocidade é muito rápida. O boi não, o boi você tem um espaço maior, né, o próprio pasto, a própria suplementação alimentar que existe, você cria aí um lastro de segurança maior. Então todo mundo olha mais para a agricultura, né, chama mais atenção, estamos exportando tantos milhões de soja, não sei o quê, bababá. Mas eu acho que é fundamental mostrar que a pecuária está correndo lado a lado. Né? A gente precisa olhar para a pecuária com mais um olhar mais técnico, né? de maior investimento, de genética e de potencial tão grande quanto a agricultura. Então, a agropecuária é um conjunto. E as pessoas ficam aí falando, não, porque o boi desmata, que já foi o assunto que nós tocamos aqui, o boi tem o, como é que é? Tem o pum do boi estraga a atmosfera, e vamos fazer carne de laboratório. São pessoas que não entendem e não conhecem o que significa a pecuária e a verticalização da pecuária. Quando eu plantava soja, há X anos atrás, a gente produzia 28, 27, 30 sacos por hectare. Hoje é o custo da soja, está nisso, e você produz 60, 70, conforme a região, a variedade, enfim. Não é esse o caso. Mas aconteceu a mesma coisa com boi. Eu comentei aqui, você matava boi de 5 anos. Hoje você mata boi aí até 36 meses no máximo. Então, é uma situação. Eu acho que essa é um grande nicho, é uma coisa que eu acho que tem que ser divulgada e que as pessoas mudarem esse olhar. Né? Eu acho um absurdo o cara querer fazer carne em laboratório. Para mim, isso... Né, um dia alguém falou, você vai experimentar? Eu falei, não quero nem olhar essa carne, não quero experimentar, não quero conhecer. Já basta esses hambúrgueres de soja que tem. Eu tenho alergia à soja. Eu produzi milhões de quilos de soja na minha vida e eu tenho alergia à soja. Eu vejo aqueles hambúrgueres e falo, não, obrigado. Eu faço hambúrguer em casa. Né? Mas, enfim... eu acho que isso que a gente não pode, isso que a gente tem que valorizar, e eu acho que esse é o grande ideia. Para quem está assistindo esse programa e ficou muito interessado no estudo aqui, é um programa, é um bate-papo, é sábado de manhã, a gente só bate-papo, é uma conversa descontraída, mas você ficou interessado, aqui embaixo tem um link, tá? Da Liberta Investimentos, você vai ter acesso aos nossos assessores, e aí você pode aprofundar em opções, em contratos de boi, entender isso melhor, tá? Nós estamos lá para atender vocês nesse quesito. Lígia, nós já fomos para 54 minutos, esse é um dos mais compridos que eu já fiz. Tá? Muito bom conversar contigo, flui esse papo aqui, muito gostoso. E aí, fica aí as tuas considerações finais, então, aí para a gente encerrar o programa. Cara, quanto a essa questão aí, essas questões mais polêmicas, né? A gente tem que ser justo, tem que ter um meio termo, porque não dá para eliminar a pecuária e ser feliz, né? Tem muita gente que vive disso, tem muita gente que quer comer carne, tem ninguém que é dono da verdade, e é muito legal, porque a pecuária ela está se concentrando numa área de produção menor, por estar aumentando a tecnologia aplicada. E quando a gente aplica a tecnologia, a gente consegue produzir mais na mesma área. Isso vem encolhendo a área de pastagem no Brasil. Para a gente produzir um boi hoje, ninguém mais quer boi velho, como você falou. O boi jovem, ele traz a carne de qualidade, a carne macia, modo geral. Tem outras questões envolvidas, mas modo geral, para ser generalista. E o boi jovem, ele precisa de comida.
Então, ele precisa de capim. E eu só tenho capim em áreas de pastagem bem manejada. O que significa isso? E a gente sabe, né? A planta se alimenta de CO2. Então, tudo que se emite de CO2, uma boa parte aí, em pastagens bem manejadas, a gente tem uma absorção tão grande quanto em floresta. Então, são estudos que tem aí, que o pessoal pode explorar, analisar, para ver que a pecuária não é esse monstro, é esse vilão que todo mundo fala. Tem gente fazendo um trabalho muito bom, empregando muito, gerando muita riqueza, tirando muita gente da pobreza dentro da pecuária, dentro das fazendas, trabalhando com esse universo. Acho tão nobre trabalhar com a terra, né? Mas essa é a minha visão. Nesse ponto aí, eu acho que a gente tem que evoluir na nossa comunicação, se comunicar melhor e... Óbvio que tem gente que faz errado, mas isso está em todo lugar, né? Isso aí. O mercado de boi, isso tem profissionalizado o mercado de boi, essa onda, né, maior. Isso tem trazido liquidez para a Bolsa, não estamos nas massas, não tem ajudado muito, né? As pessoas a enxergarem a gestão de risco como um caminho para profissionalizar e se resguardar dessa perda de margem que acontece ao longo dos anos, né? Essa desconstrução de preços reais que acontece nas commodities. E é muito interessante, porque aí a gente tem um mercado mais maduro, vai amadurecendo também. Então, 2020 foi um ano muito legal para operar. Eu acho que a Bolsa foi muito bacana aí ao longo do ano passado. Deu boas oportunidades de trade. Para quem gosta de trabalhar com commodities, eu sou suspeito para falar, mas eu acho um dos mercados mais incríveis que tem. Mercado futuro é controle, disciplina, é tudo aquilo que a gente gosta de trabalhar como trader, né? Então, traz muitas possibilidades. E nós entramos aí no ciclo de alta das commodities. Então, participar disso é muito legal dentro de um mercado que está evoluindo. Então, acho que tem muito assunto para a gente tratar, tem várias maneiras de operar, tem swing, tem day trade, dá para a gente fazer aí análises diárias, operar todo dia, dá para a gente fazer buy and hold também com commodities, desde que bem manejada, aí, bem gerenciada a posição. Então, tem um universo enorme para a gente operar. E queria agradecer pelo convite, sempre muito bom estar aqui com vocês, te deixar um grande abraço para quem está nos assistindo também, e colocar a Agrifato e eu mesmo à disposição. Perfeito, Lígia. Eu que tenho que agradecer a tua presença e o esforço aí na tua agenda para poder atender a gente aqui, né? Eu que agradeço, é um prazer conversar contigo, inigualável, tanto que o nosso programa aí vai bater recorde, você vai ver, já bateu recorde de tempo, vai bater recorde de audiência, né? Eu vou fazer uma chamada, você quer saber se o boi vai passar de 300? Assiste. Nossa, grão em grão, vai chover de gente. Vai, sim. Mas eu acho que é isso mesmo, acho que o grande objetivo desse programa, né, para quem já assistiu os anteriores, o grande objetivo é exatamente clarear essas situações, para que entender que a agropecuária brasileira, ou a agroindústria brasileira, é um negócio muito complexo, muito avançado, o país é gigantesco, tem áreas deficitárias, tem áreas em que acontecem coisas que a gente não quer que aconteça, mas a gente não pode ficar olhando a mancha preta na parede, a gente precisa olhar o resto, né? É um pontinho só que está lá, a gente mudou muito nesses últimos 30 anos, é uma coisa fantástica, e é isso que a gente está trazendo aqui, para desmistificar exatamente esses acontecimentos. Então, nós estamos ficando aqui. Sábado que vem, às 9 horas, temos outro programa para você assistir e entender melhor o que é agropecuária, onde você pode investir, como você pode investir, né? E entender melhor o Brasil Agro. Tá ok? Vou ficando por aqui. Lígia, obrigado mais uma vez, tá? E até sábado que vem.